Olá, aqui é o Grupo 5, composto por Aleph Adanes dos Santos Carlos, Hugo Pacelli da Silva, José Nestor da Silva Combé e Jorlanson de Lucena Santos. Nós estamos apresentando para a disciplina de Metodologia Científica da Universidade Federal de Campina Grande e iremos abordar a Survey, cujo tema é Impactos do uso de inteligências artificiais generativas no aprendizado de programação. Sabemos que existe um cenário de evolução constante tecnológica na nossa sociedade atual. E um desses produtos dessa evolução que vem sido cada vez mais acelerada nos últimos 20 anos é a inteligência artificial generativa, que inclui textos, tanto de texto quanto de geração de imagem, como por exemplo o ChatGPT. E nós sabemos que a inteligência artificial generativa possui um grande impacto no aprendizado de programação. Mas os impactos relacionados ainda são discutidos e ainda não existe uma concordância sobre essa ferramenta. Então, o uso responsável da inteligência artificial generativa é muito discutida e será abordado aqui nesse trabalho. Alguns trabalhos relacionados enaltecem o crescimento da IA de forma acelerada nos últimos 20 anos e destacam os benefícios do uso responsável dessa tecnologia na educação. Dani e Erol destacam o uso dessas ferramentas que abrem oportunidades de aprendizado para alunos que não têm acesso à educação formal. Mas existe ainda a necessidade de adaptação das instituições acadêmicas a essa nova tecnologia. Os mesmos autores concluem que os educadores devem se adaptar rapidamente ao aumento do uso de ferramentas de IA e integrá-las desde o início do ensino, instruindo os alunos a usá-las de maneira responsável por meio de pedagogias modernas. Entretanto, existem vários desafios que ainda precisam ser superados para que a inteligência artificial generativa seja consolidada como uma boa ferramenta de aprendizado. Uma delas são as questões éticas relacionadas à integridade acadêmica. Existe uma importância de monitorar e orientar o uso dessas IAs e existe também uma necessidade de ter uma regulamentação firme, concisa e robusta. Assim como Gross e Erol observam, as ferramentas de IA estão influenciando a maneira como ensinamos e aprendemos. Eles enfatizam a importância de considerá-las como aliadas, desde que seu uso seja supervisionado e orientado por professores. Após alguns experimentos, Javai e Erol conclui que, embora a ferramenta apresente um grande potencial, seu uso deve ser acompanhado por diretrizes éticas e pedagógicas sólidas para garantir seu benefício efetivo na adaptação da metodologia de ensino. Os métodos que foram utilizados aqui nessa pesquisa foram um survey com 7 perguntas que possuíam uma escala Likert para que a pessoa respondente respondesse numa escala de 1 a 5, com as legendas desde discordo totalmente, no 1, até o concordo totalmente, no 5. Um total de 54 participantes participaram deste estudo. A divisão da survey ocorreu de modo que havia uma etapa de filtragem no começo. Após isso, havia questões acerca do nível de experiência do respondente com a ferramenta de inteligência artificial generativa. E depois havia perguntas para as pessoas mais iniciantes e outras perguntas para as pessoas mais avançadas. Na filtragem, nós podemos ver que 83% das pessoas que responderam esse formulário admitiram que já utilizaram inteligência artificial para aprender programação. Essa, inclusive, foi uma pergunta que eliminou esses 16,7% do estudo, já que, como eles não utilizaram, as respostas deles não seriam concisas. O nível de experiência também foi bastante diverso.
mas 55,6%, representando mais da metade das pessoas que responderam, eram pessoas do nível intermediário, que programavam de 1 a 3 anos. 17,8% eram pessoas iniciantes na programação, enquanto que 26,7% eram pessoas mais avançadas, que possuíam mais de 3 anos de experiência. Nós utilizamos uma análise estatística descritiva para analisar os dados que foram coletados dessa survey. Aplicamos testes de hipóteses em cima dela, utilizando como uma estimativa uma média 4 para as notas dadas pelos respondentes e também fizemos diversos intervalos de confiança para cada pergunta. Como resultado, nós vimos que para a amostra de estudantes mais avançados, os resultados foram extremamente satisfatórios. Apenas a questão 8 não passou no teste de hipótese e por isso a gente não consegue afirmar que ela também representa o impacto positivo do assunto da pesquisa. Como você pode ver aqui no gráfico ao lado, nós utilizamos uma distribuição de T-Student e apenas o ponto da questão 8 ultrapassa e pertence à região crítica do T-valor. Para a amostra de estudantes iniciantes, os resultados foram um pouco conflitantes, pois 4 questões não passaram no teste de hipótese. Entretanto, dessas 4 questões, as outras 6 que os respondentes responderam eram direcionadas exclusivamente para esse público-alvo, e eles passaram no teste de hipótese a nível de 1% de significância, sendo assim mais favorável do que desfavorável para um impacto positivo. Sendo assim, a gente concluiu que existe várias visões do impacto da IA generativa, tanto na produtividade no aprendizado, tanto na qualidade no ensino, quanto na capacidade de resolver problemas e como ela sendo a principal fonte de pesquisa. Vimos que ela é uma ferramenta promissora de inteligência artificial, mas ainda existem muitos desafios do uso, com as opiniões do público divergindo muito em relação à sua efetividade e à sua qualidade. É isso, muito obrigado. Esta é a referência bibliográfica e eu fico por aqui. Obrigado e tchau, tchau.